Hoje o Boulevard Gramado está aqui com a arquiteta, mas antes de arquiteta, cidadã gramadense, Ângela Kuhn. Vamos ter o prazer de tomar um chá e falar um pouquinho sobre o olhar da Ângela para Gramado. Me conta um pouco da tua trajetória aqui, como tu chegou, enfim, fica à vontade. Na verdade, eu sou uma gramadense da Gema. E normalmente as pessoas acham que ninguém nasce em Gramado, né? Assim, tu nasceu em Gramado. Nasci em Gramado. Então, digamos, numa turma de 20, assim, normalmente tem 2 pessoas só. Aí, o que acontece? Eu moro desde os 4 anos de idade aqui, mas eu nasci em Gramado. E, na época, digamos, eu decidi fazer arquitetura de uma forma não tão poética. Eu trabalhava na construtora IEM, que talvez todo mundo conhece, com o José Carlos Silveira e com o Noré. E aí eu me lembro que sentou, eu era secretária, e sentou uma pessoa que estava esperando para falar com o Noré. E era época de vestibular. Aí eu falei que eu ia fazer vestibular, aí ele me perguntou, para que tu vai fazer? Eu digo, eu vou fazer, eu não sei, comunicação, qualquer coisa assim. Aí ele disse, mas tu tinha que fazer uma coisa mais consistente, uma coisa, porque tu é uma pessoa inteligente. Eu disse, mas o que, por exemplo? Por que tu não faz arquitetura? Boa ideia. Então, digamos, tem gente que nasceu fazendo casinha e seguiu a casinha. Não, a minha foi meio esdrúxula, mas funcionou. Na época, eu entrei para a faculdade em 77, 2. Tá? Então, naquela época, Gramado era outra cidade, né? Não tinha não existe aquela Gramado, não existe mais, né? Não tem. Eu não sou saudosista, não é isso que eu estou querendo dizer, eu só estou dizendo que não era diferente. Tanto é que eu ia e voltava todos os dias de ônibus, porque eu trabalhava, e eu voltava e nós íamos para o Nova Petrópolis, que a estrada de Taquara ainda não estava asfaltada. Existia, estava em obras, coisa e tal, mas enfim. Aí o que acontece? Então minha faculdade foi sofrida, sabe? Foi cansativa, porque eu viajava muito, eu trabalhava, eu fazia... Era um outro contexto, né? Exatamente. Então foi difícil para mim, mas eu tenho saudade até do tempo. Aí o que acontece? Eu trabalhava já na construtora, numa construtora, e eu acho que isso é o válido. Sabe, assim, quem que está fazendo arquitetura tenta trabalhar em obra durante o curso, porque aí tu já sai um pouco menos crua. E tu já começou do dia a dia e foi para o curso, né? Exatamente. Então, e aí tu vai somando, porque se tu sair da faculdade com um canudo na mão, não te faz arquiteto. Tu tem que vivenciar, tu tem que, botar a mão na massa. E às vezes, formado, às vezes tu não tem nem oportunidade e demora, né? Aí, me formando, eu continuei trabalhando um tempo na empresa, na consultora, até que um dia eu disse, chega, agora eu vou partir sozinha. Aí eu abri um escritório onde morava minha avó e coisa e tal, e eu abri um escritório e era eu e a minha secretária eletrônica. Então não tinha funcionária, secretária eletrônica. Aí, que nem eu dizia sempre, eu fazia até casinha para cachorro, sem problema. Eu tinha humildade realmente para dizer, olha, eu estou recém-formada, eu já tinha feito algumas coisas, mas não em meu nome, entende? E aí eu comecei. Começou a tua história autoral. A minha história, exatamente. Aí o que acontece? Digamos, aí juntamos uma equipe, foi agregando, a coisa foi aumentando, entende? Só que nós éramos um bando de malucos brincando de casinha. De fazer casinha. E num espaço onde Gramado ainda tinha muito a se desenvolver, né? Com certeza. Porque estava no começo de uma história da paisagem arquitetônica, isso Gramado, né? Tem um privilégio, que é o seguinte, Gramado é uma vitrine, tu entende? Então, se eu tivesse, por exemplo, trabalhando em outra cidade, provavelmente eu não teria essas oportunidades. E o que acontece? Quem vem para Gramado, normalmente é a segunda casa, são pessoas que estão definidas, são pessoas que estão, digamos, estabelecidas, que sabem o que querem. Então é muito fácil. Já nessa época, um tanto antes, anos antes, já vinham pessoas de fora, né? Então já tínhamos um público turista, veranista. Veranista. Digamos, não é assim tão antigo, mas enfim, no Laje de Pedra eu construí, acho que mais de 50 casas. Nossa. Então eram, assim, o meu nicho principal era residência, entende? E eu trabalhava só com arquitetura civil, não fazia interiores. Então, mas
e era meio global, assim, eu só não escolhia a cortina, nem a almofadinha, porque não acabava tendo uma relação com os clientes, até havíamos comentado há pouco, né, que o fato de tu morares aqui, sentir todo o ambiente, né, o clima, né, algumas questões da arquitetura que tu aplicava, por quê? Porque o teu cliente vinha de fora e essas impressões, através da arquitetura, tu conseguia somar na vida deles, né? Com certeza. Não, e aí vinha, por exemplo, as pessoas com conceitos de praia, por exemplo. Tipo assim, eu quero varanda. Gente, varanda em Gramado não funciona. Tu quer fazer a varanda e fechar depois? Ok. Mas eu te aconselho a não fazer. Tu quer, ou tu tá na rua ou tu tá dentro de casa. Então, essas vivências, isso era o que o cliente procurava, tu entende? Então, e era muito gratificante, sabe? Porque eu me lembro, assim, sentava, fazia as reuniões de programa de necessidades, e aí eu ia fazendo tipo uma entrevista. Sim. E aí a pessoa, assim, aí tu ia falando quantos quartos e não sei o quê, aí nós podemos fazer uma pérgola que pode ter uma bougainville. Bom, aquelas alturas o cliente já brilhava, sabe? Assim, tipo, parecia uma criança. E vamos falar, né, que toda essa bagagem também de muita viagem, né, Angela? Sem dúvida. Isso foi uma das coisas. Eu, depois de estar mais ou menos já trabalhando na área, eu voltei para a faculdade, mas voltei para pegar um currículo, alguma coisa assim. Aí eu andei dentro daquele campus. Tu te formaste na Unicinos? Na Unicinos, Bom, as árvores que eram pequenininhas quando eu saí de lá, estavam gigantes já e tal. Aí, sabe, eu resgatei aquela Ângela, eu pensei, meu Deus, o que eu fiz com os meus sonhos? Olha só. E aí eu decidi naquele momento, eu disse, olha, nem que eu venda meu carro, que eu faço, eu vou ficar 6 meses na Europa. Eu sou de descendência alemã e eu falava alemão, eu falo alemão. Aí só que tem uma coisa, eu não escrevia e nem lia, então eu era analfabeta, né, eu só falava. Aí eu fui para a Alemanha para estudar no Goethe Institut. Né? E aí, aquela vivência entre, digamos, nós éramos pessoas de 67 países estudando. Então, a riqueza, sabe? Então, a gente morava... troca cultural muito rica. Exato. Aí tu pegava um médico, tá? Muçulmano da Arábia Saudita, não sei de onde, que defendia o casamento com 5, 6 mulheres. E ele tinha convicção daquilo, tu entende? E nós somos monogâmicos, por essência, inclusive, entende? Eu não sei, porque, né, não é uma questão imposta, então, né, a gente é monogâmico. E aí nós tínhamos discussões bárbaras. É que isso vai montando a gente, sabe? Aí tu começa a respeitar mais o outro ser humano, porque ele tem uma visão diferente da tua, oposta, e ele também está certo, dentro do contexto dele. Então isso foi muito bom. Aí, terminados os 6 meses, que aí andei, mochilei pela Alemanha. Desfrutou, desbravou, exatamente, né? Eu tinha 30 anos na época, é uma maravilha. Aí, eu... Vamos lá, brindar um chazinho, até porque nesse friozinho pede um chazinho. É verdade. Aí, na época, eu, olhando em revistas, eu vi endereços de várias construtoras na Alemanha. Aí eu mandei cartas. Olha só. Para 6 empresas. Tá? E tinha uma palavrazinha mágica em alemão que é kostenlos, que quer dizer grátis. Eu ia trabalhar 1 mês para eles de graça. Sim. Aí eu sei que das 6, 5 me responderam que eu poderia ir e uma me dava hospedagem e alimentação. Olha só. Fui eu parar em Oldenburg, que é bem no norte da Alemanha, uma cidade pequena, coisa e tal. E foi uma experiência bárbara. Nossa. E foi legal porque era um momento antes da abertura de importações e coisas assim no Brasil. Então a nossa tecnologia de construção era, sabe, insípida, assim, não tinha. Tanto é que eu me lembro que eu fiz um projeto lá para eles, e aí o cara disse, por que tu não põe uma janela de telhado? Isso, uma janela de telhado, mas nós não temos... Aquelas janelas que hoje nós temos... Mas isso em que ano? Vamos lá. 80, deixa eu ver, vamos ver... Já era uma prática, na década de 80 já era uma prática. Não, eu acho que foi em 87, por aí. Sim. E aí a troca
de coisas assim, a troca. Só que eu não adiantava viajar muito naquele momento, em cima dos materiais deles, porque a nossa importação... As limitações aqui, né? Exatamente, não tinha, assim, muito coisa. Mas a visão... bagagem... E esse foi o teu maior pagamento, né? Essa troca onde depois, logo em seguida, tu pôde aplicar nos seus projetos, com certeza, muitos olhares, né? Que foi a questão da abertura, assim, né? Aquela abertura. Aí, o que acontece? E foi na época em que no Brasil nós tínhamos inflação de 83% ao mês. Nossa. Entende? E aí eu me lembro que a gente fazia aquelas trocas para eles também. Eles tinham um catálogo de preços que era amarelo. Olha, uma lista. Sim, porque não mudava o preço, não mudava. E eles não entendiam como é que nós vivíamos com essa inflação. E eu não entendia como é que eles não tinham inflação. Então, são vivências que se tem. Por isso que eu digo, acho que o brasileiro, a NASA tinha que vir dar uma estudada, porque nós já passamos trancos e barrancos e estamos aqui. Estamos aqui com fé, e por isso que aquela história assim, tanto ruim quanto bom acaba. Né? Então, as fases não são eternas. E assim, é tão contagiante ficar perto de ti e te ouvir falando sobre isso, porque eu já ouvi outras entrevistas tuas, onde tu comenta e reforça a questão da importância do progresso, independente, né? Nós precisamos avançar com direção, com sabedoria, com planejamento, né? Tu estivesse à frente de vários projetos importantes aqui na cidade, em um quadro maravilhoso, que uma obra tua que é o Caso da Montanha, né, que eu também já ouvi várias... um dos filhos, né? Um dos filhos queridos. Que orna muito e que agrega muitos elementos da arquitetura para a região, né, Ângela? Sim. Então, assim, claro, conhecida nos traços da arquitetura residencial, mas alguns cartões de visita de Gramado que ficam marcados através dos teus, desenhos, né? Porque exatamente. São desenhos. Eu tenho um amigo meu que é de Porto Alegre, que é arquiteto também, que ele dizia porque eu fazia uma arquitetura romântica. Mas na realidade, o que acontece? Em primeiro lugar, eu amava o que eu fazia. Eu digo amava porque eu parei, tu entende? Porque eu acho que na vida a gente também tem que saber parar, entende? Só um spoiler, um dia encontrei a Ângela informalmente na rua e ela disse assim, sobre o que a entrevista, eu disse, sobre a pessoa Ângela, porque o trabalho eu já me aposentei, agora soube a hora de parar. E eu achei bárbara essa frase, porque é muita sabedoria, né, Ângela? A gente sabia a hora de parar. E me conta, assim, quando que foi que tu decidiu fazer isso e como é que foi essa tomada de decisão? Na realidade, o parar, tu tens que construir, né? Tu não é assim, tipo, hoje não vou mais fazer nada. Não, tu tens que ir trabalhando. Eu tinha um escritório com bastante gente em roda de mim, arquitetos, engenheiros, clientes, pessoal da administração. Né? Clientes, muitos clientes. Até hoje, alguns ainda me ligam, já queria... Desculpa, mas não estou fazendo agora não. Aí eu comecei, eu me defini de parar, tipo, eu não me lembro que idade eu tinha, mas enfim, daqui a 5 anos eu vou parar. E aí eu fui... exatamente. Aí eu fui enxugando a minha estrutura, entende? Diminuindo no organizando, né? Exatamente. Inclusive a vida das pessoas que trabalharam contigo, né? Com certeza. Tinha que ser... Um time muito fiel, né? Exatamente. Que também sempre... Eu tenho gente que trabalhou comigo 40 anos, entende? Então... É um carinho, respeito por eles, e realmente não tinha como fazer diferente. Então, aí eu fui construindo a coisa aos poucos, fui construindo o meu futuro financeiro, e esse tipo de coisa, e aí chegou um momento que eu disse, eu posso parar. E eu só quero hoje, na realidade, qualidade de vida, tu entende? O que é qualidade de vida? Para cada um é uma forma diferente, tu entende? A minha qualidade de vida é andar pelo mundo, entende? Eu estava brincando esses dias agora, que faz 4 meses, 2 eu passei fora do Brasil, entende? Então, isso que mas não é aquelas viagens, de primeira classe, não sei o quê. É desbravar. Exatamente. Entender o cotidiano dos lugares, né? Esse espírito aventureiro, esse eu vou ter sempre, entende? Essa coisa de buscar, agora não como bagagem para minha alma, entende? Que esse é o grande acervo e o grande legado que tu deixa, né, através da arquitetura, mas para todos que convivem contigo, que têm o prazer de desfrutar de boas conversas como essa, né, Ângela? E assim...
como tu és uma referência, né? Como que tu tem visto, assim, porque em uma das entrevistas também eu ouvi que tu dizia onde vocês moravam, que era ali no Planalto, né? Uhum. Era interior, Sim, uma vez, né? Sem dúvida. Quando chegasse daqui, era interior. E hoje é o centro, Sim, né? Estamos ali a uma quadra do centro. Não. Tanto é que o bairro agora virou centro lá, não era? O bairro virou centro, tem comércio. Uma vez não tinha comércio. Eu acho que só tinha as malharias Anne Rose. Não sei se na época mas tinha. Era do outro lado, assim. E mais adiante, né? Não, é verdade. Gramado mudou muito e praticamente eu acho para melhor. Uhum. Eu sei que existe uma crítica que todo mundo, porque tem muita obra, muito isso, muito aquilo. Só que tem algumas coisas. Sim. Em primeiro lugar, a arquitetura de Gramado é bonita. Sim. Entende? Não tem um prédio feio, entende? Tem o mais bonito, o menos bonito, mas a arquitetura cria todo um conceito que fecha com Gramado, fecha com florzinha, fecha com gentileza, com hospitalidade, entende? A diferença de que nós aqui, nós nos doamos. O Pedro, inclusive, falou isso na coisa a respeito de uma menina que disse que não podia mexer numa árvore, entende? Sim. Isso o gramadense fez isso. Entende? O jeito Gramado de arquitetar, de atender, de bem receber, de servir, né? Ser hospitaleiro, assim. A gente sempre foi preparado para receber, né? Sim, eu me certeza. sinto assim. E isso, como tu dissesse, né? A arquitetura ela é bonita porque ela tem elementos diferenciados, os telhados, né? Que eu sei que eu era a rainha dos telhados. Fala um pouquinho sobre hoje os telhados. Um pouco. Só que tem uma coisa, né? Hoje sobre isso eu inclusive mandei para o pessoal da planta uma matéria onde se obrigou, na Europa, na Alemanha, em vários lugares, se obrigou a fazer telhados verdes. Que é, na realidade, aquela coisa laje que tem impermeabilizada, que tem arbustos, que tem flores, que tem árvores. Por quê? Porque isso ajuda no equilíbrio da natureza, tu entende? Os ciclos e coisa e tal. A gente sabe disso, né? É aquela coisa. É aquela. E aí eu sugeri por que nós não viabilizamos isso. Sim. Mas isso é um caminho. É uma caminhada, né? É uma caminhada, mas, digamos, eu acho que é um caminho que vai ter que ser feito. Entende? E agora também com todo esse novo desenvolvimento de tantas frentes aí, antes eu ri de obras, mas assim, tô acostumada com tanta obra, né? Não é novidade para ti um cenário, uma obra. Sim. Mas como tu disseste, atrás do tapume sempre nasce uma obra linda. Inclusive os nossos tapumes são diferenciados hoje, né? Exatamente. Então tem um visual diferenciado de se apresentar, né, para quem chega aqui. E me diz uma coisa, assim, um episódio que marcou, assim, a tua trajetória aqui. Pode ser tanto profissional quanto pessoal, mas algo que te marcou. Eu sei que tu és madrinha e criadora do nome da Natal Luz, né? Esse carimbo eu não vou perder nunca. Esse carimbo tu não vai perder. Mas depois tu continuaste a participar dos eventos e da cidade? Eu tive a minha contribuição, que é aquela coisa, eu fui da diretoria da Recreio Gramadense, eu fui, sabe, aquela trilhada do tênis clube, coisa tal, aquele envolvimento, eu não tive como escapar, né? Todo mundo acaba fazendo. Bom, né? Mas, digamos, o que eu podia fazer por Gramado era realmente repetir, continuar o que Gramado nos deu, tu entende? Que é essa belezura toda. E aí, justificar, por exemplo, as pessoas vêm, querem fazer casa aqui, querem ter um apartamento, que seja. Isso é uma coisa que Gramado tem que, sabe, manter. Então, aquela história, é preferível, de repente, enfrentar todos os problemas do eventual progresso ou virar uma cidade fantasma. Né? Se conhece várias cidades que eram assim super, né, poderosas e coisa e tal, e adormeceram. Exatamente. Não quero citar nome para ninguém se ofender, mas a gente sabe, no Rio Grande do Sul tem várias cidades dessas que perderam o encanto. E Gramado não perdeu. Só realmente tem que ter um pouco de pulso no assunto, né? Sim. E me conta aí daí, tem algum episódio que tu quer me contar, assim, inédito, assim, da tua trajetória? Alguma coisa que te marcou? Se tivesse eu teria vasculhado, mas eu agora não vou me lembrar. Né? São tantos, né, Ângela? Mas enfim... Não, vamos ter outras oportunidades pra gente falar, porque são tantas coisas boas que enriquecem, né, o
o nosso conteúdo aqui, o cotidiano, as histórias, né, Ângela? E uma parte do mundo ainda que está no teu roteiro que tu não conhece? Eu conheço bastante coisa, graças a Deus. É que na realidade eu tenho um amigo meu, uma vez eu lembro que eu estava voltando de Nova York, e aí ele me disse, Ângela, que inveja, como eu queria viajar, que nem tu, coisa e tal. Eu disse, olha, é só tu botar isso como meta. Aí daqui a pouco veio ele assim, Ângela, eu comprei um celular de última geração, não sei o que lá. É por isso que eu vou para Nova York e tu não. Se eu tiver que trocar de carro ou viajar, eu vou viajar, eu não preciso. Então, viajar é focar. Entende? Eu ainda tenho, por exemplo, o Canadá eu não conheço, a Indonésia, eu gosto. É que agora eu vou me dedicar a esses países mais exóticos, enquanto eu tenho energia para isso, né? Porque vai chegar uma época em que eu não vou mais ter essa energia toda física. Mental eu vou ter sempre, mas enfim, só que o corpo não, né? Vai chegar numa hora que não tem. Então, esse país exótico, eu tenho a Indonésia na minha vida, a Nova Zelândia, que eu ainda não fui, eu já fui para a Austrália, não fui para a Nova Zelândia. Então, ainda tem alguns roteiros aí. Exatamente. Assim como a Ângela viaja e as pessoas viajam e buscam essa bagagem cultural, na época não tinha nada de instagramável e nada de redes sociais e vinha tudo na memória. Hoje as pessoas também vêm a Gramado e sentem esse ambiente e levam um pouquinho de Gramado para seus ambientes, sem né? Dúvida, sem dúvida. Tem visto, assim, muitas cidades hoje, até o próprio Natal Luz, né? A gente não tinha Natal em tantas cidades e muitos que vieram a Gramado. Não, só que realmente espicharam o Natal. Tinha uma época que começava a se decorar meados de dezembro. Certo. Gente, hoje... Até em Florianópolis, que eu fica lá e cá. Até em Florianópolis, em novembro, já tem Papai Noel. Que sabe? Já foi um hábito que Gramado imprimiu para as pessoas. Com certeza, né? espalhou pelo Brasil todo. Então, isso é uma coisa assim de uma qualidade que Gramado tem, tu entende? Gramado vem de coisas bonitas, tu entende? Isso é uma riqueza, imagens, né? Lindas. Aliás, aquela frase que tem no Pote Leve nos olhos, a imagem de Gramado, foi o Luia que fez a frase. Sim. Então, é justamente isso que as pessoas levam, né? Exatamente. Não, e eu acho ok, porque Gramado contamina. Tu entende? Eu tenho um amigo meu que me disse uma vez, eu acho que tem uma coisa no ar aqui diferente, porque eu vejo os porto-alegrenses lá em Porto Alegre não param não param em faixa de segurança, não jogam lixo. Aqui ninguém faz isso. Todo mundo para, ninguém coloca lixo na rua, coisa e tal. Aí deve ser uma coisa no ar. Isso ainda bem. É um ambiente que impacta, né? E que nos contagia. Muito. Pois bem, tu também é gramadense de Gema? Gramadense, então nós duas aqui nós chovendo molhado. Vamos sempre trazer assuntos gostosos como esse, né, Ângela? Muito obrigada pela tua participação conosco e com certeza quem está nos assistindo, quem assistir essa entrevista vai levar um pouquinho de Gramado consigo. Essa é a ideia, né? Legal. Muito obrigada. Valeu, querida.